Oi, estamos aqui com mais uma aula do canal. Na verdade, a aula de hoje é a nossa aulinha de exercícios sobre o nosso último conteúdo, que foi óxidos inorgânicos. Então, para você que ainda não acompanhou nosso último conteúdo, é só ir aqui nos nossos últimos vídeos, tem parte 1 e tem parte 2, tá bom? Então assiste para ficar por dentro de todo o assunto e acompanhar agora aqui com a gente a nossa aulinha de questões. Então vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: com cerca de 40 km de profundidade, a crosta terrestre contém principalmente óxido de silício e óxido de alumínio. Sabendo que o número de oxidação do silício é mais 4 e o do alumínio é mais 3, as fórmulas desses óxidos são... Aí a questão nos dá algumas alternativas. Já a questão ela é bem simples, porém requer bastante atenção por parte da gente na hora de resolver, porque ela nos dá o número de oxidação tanto do silício quanto do alumínio. Então a gente vai ter que calcular em cada uma dessas alternativas e descobrir em qual delas o silício tem o número de oxidação mais 4 e o número de oxidação do alumínio mais 3. Então aqui a gente começou calculando a letra A. Quem ainda não sabe calcular o número de oxidação, volta aqui nas nossas aulas aqui no canal, que a gente já teve aula falando sobre isso, ensinando a calcular o número de oxidação, tá? A letra A gente tem o SiO2. Silício é o que a gente quer descobrir o número de oxidação dele. A gente interpreta como X. Fica X mais 2 vezes menos 2. Que a gente tem 2 átomos de oxigênio e a gente sabe que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Iguala a 0. X menos 4 igual a 0. X que é igual a mais 4. Opa, então aí a gente já sabe que o número de oxidação do silício é mais 4. Até aí tá ok, que a questão nos disse que o número de oxidação do silício seria mais 4. Mas vamos calcular agora do alumínio. A L2O3 fica 2x, porque a gente tem 2 átomos de alumínio, mais 3 vezes menos 2 igual a 0. 2x menos 6 igual a 0. X que é igual a 6 dividido por 2, que é igual a mais 3. Número de oxidação do alumínio, mais 3. Então, aí a primeira alternativa, que é a letra A, a gente já sabe que é a correta, porque a questão nos disse que o número de oxidação do silício é mais 4 e o do alumínio é mais 3. Nessa alternativa A, a gente calculou e achou esses valores. Aí eu coloquei aqui o cálculo das outras alternativas só para a gente tirar a prova mesmo, que a alternativa A é a que é a correta. A letra B começa com SiO2. Calculando o número de oxidação do silício, aí fica X mais 2 vezes menos 2 igual a 0. X menos 4 igual a 0, X igual a mais 4. Opa, aí também tá certo, a gente achou um número de oxidação para o silício de mais 4. Mas vamos conferir logo também então do alumínio. A L2O, 2x, porque tem 2 átomos de alumínio, mais menos 2, que é como se fosse 1 vezes menos 2, que a gente só tem um átomo de oxigênio aí, e igual a 0. 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a mais 2, x igual a mais 1. O número de oxidação do alumínio aí é mais 1, então aí já não bate com o que a questão nos deu, que seria mais 3. Então a alternativa B está errada. Letra C, ela começa com SiO3. Calculando fica x mais 3 vezes menos 2 igual a 0. X menos 6 igual a 0, x igual a mais 6. Número de oxidação do silício aí é mais 6. Então já começou errado, essa alternativa aí já não é. Letra D, SiO4. X mais 4 vezes menos 2 igual a 0. X menos 8 igual a 0. X igual a mais 8. Número de oxidação do silício na alternativa D é igual a mais 8. Também já não é o correto, que a questão nos disse que o número de oxidação do silício seria mais 4. Então vamos calcular por último a letra E. Si2O. 2x mais menos 2 igual a 0. 3x menos 2 igual a 0. 2x igual a mais 2.
X igual a mais 1, que seria 2 dividido por 2. O número de oxidação do silício igual a mais 1, então também já não é o correto. A gente calculou todas as alternativas e concluiu que apenas a letra A é a que nos deu um número de oxidação para o silício de mais 4 e um número de oxidação para o alumínio de mais 3, como a questão nos pediu. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Essa questão agora, ela nos dá 3 equações e nos dá algumas alternativas com algumas afirmações para a gente dizer se elas são corretas ou não. Ela diz que nas equações acima do comportamento mostrado pelos óxidos, conclui-se que, letra A, K2O é um peróxido. Na equação que tem o K2O é a terceira, que ele está reagindo com a água, formando 2 moléculas de KOH, que é uma base. Está dizendo que o K2O é um peróxido. De cara a gente já pode dizer que essa afirmação está errada, porque para ser um peróxido é necessário que gere amônia como produto, que é o H2O2. Quem acompanhou nossas aulas sobre óxidos inorgânicos sabe e aprendeu que os peróxidos eles geram como produto H2O2, o que não é o caso. Então essa alternativa ela já está errada. Letra B, CO é um óxido neutro ou indiferente. A equação que tem o CO é a segunda, onde tem CO reagindo com água, não gerando nada como produto. Tem aí não reage. A alternativa ela diz que o CO é um óxido neutro ou indiferente. Essa alternativa está correta, porque a gente estudou que um óxido neutro ou indiferente, ele não reage nem com ácido, nem com base, nem com água. Ele não gera produtos. Ele pode sim reagir em algumas condições específicas, mas no geral ele não reage. Então essa alternativa B é correta. Vamos só tirar a dúvida das demais para ver se não tem mais nenhuma correta mesmo. Letra C, K2O é um óxido ácido. K2O novamente aí na terceira equação, reagindo com água, formando uma base, KOH. Diz que o K2O é um óxido ácido. Não tem como ser um óxido ácido, porque se ele fosse um óxido ácido, os óxidos ácidos, quando reagem com água, eles formam ácidos. O que não é o caso, está formando aí uma base, que é o KOH. Então essa alternativa está errada. Letra D, N2O5 é um óxido duplo ou misto. De cara a gente também já tem como dizer que ela é incorreta, porque N2O5 aí na primeira equação está reagindo com água, formando o HNO3, que é um ácido. Não tem como ele ser um óxido duplo ou misto. E a última alternativa, que é a letra E, tem novamente dizendo que o N2O5 é um óxido básico. Não tem como ele ser um óxido básico aí, porque se ele fosse um óxido básico, os óxidos básicos, quando reagem com a água, formam bases. Não é o caso. A gente tem aí na primeira equação o N2O5 reagindo com a água, formando um ácido, que é o HNO3, e não uma base. Então a gente conclui que a única alternativa correta aí seria a letra B. Próxima questão. Nos dá uma tabelinha e diz que na tabela acima estão numerados de 1 a 5 os principais minérios de alguns metais. O chumbo, o zinco e o estanho são obtidos respectivamente pela redução dos minérios. Aí tem as alternativas. Se a gente for parar para observar direitinho essa questão, ela é uma questão simples, porque ela pede a obtenção do chumbo, do zinco e do estanho a partir desses minérios aí que nos foram dados. Vamos pensar assim, a gente quer o chumbo. Qual é o minério que possui o chumbo? A gente tem a letra A, galena, PbS, tem a piroluzita, MnO2, tem blenda, GNS, cassiterita, SnO2 e calcopirita, CuSFeS. Se a gente quer o chumbo, a gente vai procurar o minério que tem o chumbo na sua composição, que seria qual?
A letra A, no caso não é A, tá em algarismo romano, seria o primeiro. O 1, que é a galena. PbS é a fórmula. Pb, que é o chumbo, e o S, que é o enxofre. Então, a gente poderia obter o chumbo a partir do minério chamado galena. Próximo que ele quer é o zinco. Qual desses minérios aí que tem o zinco na sua fórmula, na sua composição? Seria o terceiro, blenda. Tem a fórmula GNS, zinco e enxofre. E o próximo que ele quer é o estanho. Qual desses minérios aí que tem o estanho? Seria o quarto, cassiterita, SnO2. Tem estanho e tem oxigênio aí na sua composição. Então, a ordem seria 1, 3 e 4. Logo, seria a alternativa D, 1, 3 e 4. Próxima questão, ela fala o seguinte: o ferro, em contato com a umidade do ar, provoca a formação da ferrugem, que é um óxido de ferro. A combinação do ferro com o oxigênio do ar diluído em água faz surgir uma teia, na qual cada átomo de ferro se liga a 4 ou 6 átomos de oxigênio. Um dos óxidos de ferro é o Fe3O4, que é classificado como letra A, óxido neutro, letra B, óxido básico, letra C, óxido duplo ou misto e letra D, peróxido. A gente viu, inclusive, nas nossas aulas sobre óxidos inorgânicos, exatamente falando sobre o Fe3O4. Ele é um óxido duplo, que a gente chama de óxido duplo, misto ou salino. São aqueles óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. A gente viu, inclusive, na aula, as reações que formam como produto final esse Fe3O4. Logo, a gente conclui que a alternativa correta é a alternativa C. Fe3O4 é classificado como óxido duplo ou misto. Com isso, a gente conclui a nossa aula de exercícios. Foi uma aulinha bem básica. O conteúdo de óxidos inorgânicos em si, ele é um pouco pequeno, digamos assim, comparado aos que a gente já viu e a gente ainda vai ver futuramente. No geral, essas questões que eu trouxe para vocês hoje, deu para resumir bem alguns tipos de questões que vocês vão se deparar quando vocês forem estudar por algum livro ou apostila que vocês tenham, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente. O livro base que a gente sempre retira conteúdos e exercícios é o Feltri, de Química Geral, volume 1, da 6ª edição da Editora Moderna de 2004. Aqui tem a referência da figura que a gente usou como capa para o nosso conteúdo de óxidos inorgânicos. Então é isso, a nossa aula de exercícios. Aqui tem o nosso Instagram, que é o @esque_matizando. Sigam lá a gente, podem mandar direct com dúvidas, com questões para resolver, com sugestões. A gente faz várias postagens sobre os nossos conteúdos da semana. Também tem cruzadinhas para vocês resolverem e pôr em prática o que aprenderam. Tem os nossos resuminhos que a gente faz da aula, que vão auxiliar vocês com os estudos, vão auxiliar vocês a fixar o conteúdo. Tem também o nosso e-mail, se vocês também quiserem mandar dúvidas por lá, que é o @esquematizando, que é o esquematizandocontato@gmail.com. Então é isso. Se inscrevam aqui no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, tá? Qualquer dúvida podem escrever também aqui nos comentários do Instagram. Muito obrigada e até a próxima aula.